Nós vamos passar agora, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor, que está em 2 Samuel 23, verso 37. 2 Samuel, capítulo 23, verso 37, que diz assim, é um texto pequeno, mas de uma profundidade muito grande, que diz assim: Zeleque Amonita, Naarai Beerotita, que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. 2 Samuel 23, 37, repetindo. Zeleque Amonita, Naarai Beerotita, que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Nós, irmãos, estávamos meditando nesse texto, nesse capítulo, que é de 2 Samuel 23, que fala dos 37 valentes de Davi. Interessante que lemos o primeiro versículo, muitos fatos narrados aqui excepcionais, que chamam a atenção, fatos assim que são, de certa forma, sobrenaturais, um ato sobrenatural de Deus na vida de alguns valentes de Davi. E continuamos lendo até o final do capítulo. Mas antes de encerrar o capítulo, no penúltimo versículo, antepenúltimo versículo que nós lemos, o Senhor, o Espírito Santo, nos fez parar nesse texto. Zeleque Amonita, Naarai Beerotita, que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. E o Senhor nos dizia, para aí que eu quero falar contigo através desse texto. E nós ficamos assim, meditando, e até nos quebrantamos, de tal forma que nós depois glorificamos muito ao Senhor por aquilo que o Senhor nos fez alcançar nesse texto. Porque esses dois elementos aqui, esses dois valentes, melhor dizendo, de Davi, eles jamais fariam parte, dois improváveis de fazer parte da nossa lista de valentes. Por que eu digo isso? Humanamente falando, não faria parte da minha lista e talvez da sua também. Zeleque Amonita, um estrangeiro, mas um estrangeiro que veio fazer parte do exército de Israel. E mais, ele veio fazer parte dos 37 valentes de Davi. Zeleque Amonita, um amonita que nasceu em Amon, cresceu entrando ali, servindo deuses pagãos, ouvindo histórias desse Deus, desses deuses pagãos, conforme, claro, que os seus pais contavam, seus amigos, vizinhos. Ele cresceu nessa cultura, de servir a um deus pagão, e no caso poderia ser Moloque, deus amonita. Mas interessante que um dia ele conheceu o Deus de Israel. Um dia ele conheceu um Deus, que os israelitas contavam, que abriu o Mar Vermelho. Um dia ele ouviu saber, conheceu histórias desse Deus, histórias reais, de que fogo desceu do céu, fez cair do céu, e consumiu ali um holocausto. Ele ouviu dos milagres desse Deus, a forma como esse Deus ama o seu povo de Israel. E interessante, que ele se aprofundou de tal forma nesse conhecimento que provavelmente ele passou a morar em Israel. E, na sua compreensão, no seu conhecimento desse Deus de Israel, chegou a um momento do seu coração, ele: esse Deus será o meu Deus, esse povo será o meu povo. E ele aprofundou de tal forma que ele chegou a fazer parte do exército de Israel. Nós sabemos que um exemplo, que se um argentino chegar no Brasil, ele não pode fazer parte do exército de Israel. Se houver uma guerra entre Brasil e Argentina, como é que ele vai se posicionar? Há um protocolo a ser seguido para ele fazer parte do exército brasileiro, Mas interessante, o Zeleque, ele chegou a tal ponto que ele fez parte. E outra coisa, um estrangeiro não podia entrar no santuário para servir ao Senhor. Mas esse homem, ele chegou a ponto de fazer parte de um corpo, de um grupo, que com certeza ele chegou a entrar, a servir a esse Deus. E ainda mais, ele conheceu Davi. Davi é um homem sujeito às mesmas paixões,
mas um homem que, apesar de ser rei, ele sabia se ajoelhar, se prostrar, colocar a boca no pó e dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, né? E ao conhecer esse rei, com certeza Zeleque abriu o seu coração. Ele nunca tinha visto uma coisa parecida, uma coisa igual. Ele nunca tinha visto um povo daquele ali comemorando a Páscoa, o tabernáculo, a festa do tabernáculos, né? O Pentecoste, a festa do Pentecoste, uma semana. Ele viu uma coisa extraordinária naquele lugar, naquele povo, naquele Deus, naquele rei, e chegou a fazer parte do exército de Israel, dos 37 valentes de Davi. E nós ficamos muito impressionados com esse Zeleque, com esse homem, né? Que ele não matou 1000 pessoas, ele era um simples estrangeiro, mas na hora de fazer a lista, né, dos 37 valentes de Davi, o Espírito Santo fez com que ele fizesse parte. E o segundo personagem desse texto é Naarai Beerotita, que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Esse Naarai, ele não era um soldado, ele era um pajem de armas, ele era um carregador de armas. E o soldado precisava caminhar, às vezes, dias a fio até o campo de batalha. E o soldado precisava chegar lá descansado. Ele precisava ter um pajem de armas, um carregador de armas. E Naarai era esse carregador de armas de Joabe. E interessante que se Joabe precisasse de uma espada, Naarai estava sempre pronto a dar a espada. Se Joabe precisasse de uma lança, de um escudo, Naarai precisava, na mesma hora, dar aquela arma certa, no combate, né, seja de defesa, seja de ataque, não podia errar. E se haveria vitória, se havia uma vitória, o nome dele não aparecia, ele era um simples carregador de armas. Mas o que ele queria? Ele queria cumprir a sua missão, ele queria ser fiel naquilo para o qual ele foi chamado. Meus irmãos, é interessante, né? Porque esses dois tipificam as nossas vidas, a igreja do Senhor, estrangeiros, gentios que nós éramos. Um dia o Senhor nos chamou: você quer fazer parte desse grupo? Você quer fazer parte desse exército? Você quer fazer parte dessa nação? E nós dissemos sim. Então o Senhor disse: venha, você agora não é mais estrangeiro. Zeleque Amonita, você agora é um servo de Deus. E Naarai, cumprindo a sua função, independente de qual função para o qual, né, você foi chamado, cumpra com amor, com dedicação, com zelo. O Senhor fez esse chamado e às vezes você não aparece, né? Me lembro de uma experiência que o Senhor deu a uma senhora que ela estava varrendo a calçada, né, da igreja, e lá de dentro um outro servo teve uma visão que estava havendo uma salvação através do varrer daquela calçada por aquela irmã. E a igreja então ali glorificou o Senhor e no horário da limpeza se transformou num culto, quebrantados, e o Senhor estava presente. Esse é o Deus que nós servimos, né? Ele não escolhe conforme o homem escolhe, né? Ele não vê aquilo que são as aparências, ele vê o coração. E ele viu o coração destes dois, Zeleque Amonita, Naarai e Beerotita, e fez com que eles fizessem parte dos 37 valentes de Davi. Esta é a palavra que o Senhor tinha para as nossas vidas. Nós possamos continuar sendo assim, servindo ao Senhor, não querendo aparecer, não querendo nome. O nome que aparecia era de Davi, né? O nome que aparece hoje na igreja é do Senhor Jesus. Amém. E finalizando, irmãos, nós vamos orar, encerrando este nosso culto. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor um dia não viu méritos em nós, mas viu uma necessidade de salvação. O Senhor nos chamou, nós dissemos sim, independente da função, nós possamos seguir em frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor, sabendo que o nome que vai ser exaltado é o nome de Jesus. Recebe no trono da tua glória esse culto, a nossa adoração, e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus, o nosso eterno Pai,
As doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.